Fala galera, semana 13 da NFL, mais uma semana se passa, mais uma semana se termina, vamos para a semana 14, mas antes dela, obviamente, nós temos os vídeos de análise, né? Bom, essa semana eu peguei uma formação que eu costumava falar bastante, né? Lá no início dos nossos vídeos de análise e acabei mudando um pouco meu estilo, mas vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre a Dime. E também sobre o conceito de Cover 2 inverte que o Pittsburgh Steelers utilizou, que foi um conceito um pouco diferente do que a gente vê normalmente, tá? Bom, vamos à jogada. A gente observa aqui a defesa, né, do Pittsburgh Steelers, assim como o ataque. A defesa, ela tá, como eu falei, em dime, ou seja, primeiramente nós temos 6 defensive backs, que eu demarquei aqui. Todos esses caras são ou corners ou safeties, tá? E aí, bom... Pera aí, André, aquele cara ali do meio, ele também é um safety? Sim. Ele é o 17, o Trenton Thompson, tá? Ele é um free safety. E ele vai ficar realmente ali marcando, teoricamente, meio do campo. Mas a gente vai observar e vai analisar muito bem como funciona essa questão, tá? Bom, outro ponto interessante nessa jogada, e ela é muito importante também em relação a isso, é que esse cara aqui... Agora, ele demarcado como único, né? Ele é um linebacker, ele é um inside linebacker. Ele é o camisa número 38, o Mykal Walker, tá? Eu até anotei o nome porque ele não é um cara que é o starter e tudo, tá? É o Mykal Walker. Ele vai daqui a pouco cobrir uma zona lateral, tá? Que é a zona flat out. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. E, para finalizar, como vocês tranquilamente identificam, né? Nós temos 4 jogadores de linha defensiva, tá? Aí você vai falar, mas o TJ Watt, sim, ele tá listado nessa jogada como um defensive end, exatamente pela forma que ele tá, pelo posicionamento dele e pela stance, tá? Então ele tá listado como um jogador de linha defensiva, um defensive end. Então a gente caracteriza essa formação como uma dime 4-1-6, tá? Beleza? Até aí tá tranquilo. Bom, vamos para a segunda parte. A jogada lá começa, né? E aí eu tirei o print dessa parte que é interessante. Bom, lembra do Thompson que eu falei? Ele teoricamente vai cobrir a zona do meio. Só que assim, a Cover 2, ela é uma... Existe uma variação dela que é a Tampa 2, né? E a Tampa 2 como é? O linebacker que fica no meio do campo, nesse caso é o Thompson, que é um free safety, ele vai cobrir, entre aspas, o fundo do campo. Ele estica a sua zona, como toda zona é maleável, tá? Ele estica essa zona para o fundo do campo, em direção ao fundo do campo. Mesmo que 2 safeties cubram o fundo do campo, né? Ou um corner e um safety, que é o que vai acontecer aqui. Basicamente, né? Ou também pode ser 2 corners, tá? Os 2 safeties descerem, os 2 corners subirem e os 2 corners marcarem o fundo do campo. Não tem problema. E aí, nessa situação aqui, a gente vai ter um corner e um safety, tá? E aí, voltando, né? Ele vai esticar porque ele percebe que o Rondale Moore, né? O wide receiver que tá como slot, ele vai esticar o campo. Ele vai fazer a rota assim, tá? Que é uma go do slot ou do tight end, que eu sempre falo aqui, quase todo vídeo eu falo sobre ela. E ela é uma rota que ela é a principal rota quando você tá contra uma marcação em cover 2, tá? Porque ela ataca exatamente o buraco desta zona, né, que é o meio do campo. E aí, bom, a gente também pode perceber que o Minkah Fitzpatrick, que é o outro safety, que a gente também, na verdade, essa jogada tem 3 safeties, né, e aí o outro safety, que é o Minkah Fitzpatrick, que é esse 39 aqui, ele tá demarcado, ele basicamente, ele ameaça que vai cobrir o fundo do campo também, que vai fazer uma cover 3, né, ele faz um mini backpedal só para enganar a leitura do Kyler Murray. Mas ele desce para sua zona do meio, aquela zona hook, né? Do meiozinho ali mesmo, sabe? Só para enganar mesmo o nosso querido Kyler Murray. Bom, e aí, novamente, eu passo mais um pouquinho a jogada, eu tirei outro print, corner sobe, né? O outro corner fica na sua zona flat, /out. O linebacker, que eu falei, o único linebacker da jogada, ele vai para a zona lateral. Normalmente, quem marca essa zona lateral é o safety, que não vai cobrir o fundo do campo, quando rola uma cover 2 invert. Inclusive, eu falei isso em um vídeo que eu fiz exatamente sobre esse tipo de formação no YouTube, tá? E aí, bom, quem vai marcar essa lateral é o linebacker, né? O Minkah Fitzpatrick, ele fica ali no meio.
O Thompson, teoricamente, também ficaria, só que ele estica a sua zona. E aí o Kyler Murray, ele encontra esse passe no meio do campo, né? A gente, como eu falei aqui, eu demarquei ali, caracterizando aqui, mostrando para vocês como que é uma cover 2, né? Essa, exatamente, os dois, o corner na lateral do campo, o safety que ficou cobrindo o fundo do campo também na lateral, deixando um buraco no meio do campo, e o Moore praticamente, entre aspas, livre, né? Ele tem a marcação do Thompson, mas o Thompson já perdeu ele em termos de velocidade. O Moore, ele tem o fundo do campo aberto, né? Então, assim, tá tranquilo. O nosso querido Kyler Murray solta a bola lá. E aí, obviamente, o que acontece? Um drop horrível, que não pode acontecer, tá? Ele tem que pegar a bola. Essa bola foi uma bola com uma janela muito boa, foi uma janela onde o Kyler Murray acerta, só que o Rondale Moore dropa. E é isso, né? Então, assim, recapitulando tranquilamente, essa formação aqui é uma formação onde o nosso querido time do Steelers, ele altera, né, a forma onde as zonas serão cobertas. Essa questão de ser uma invert é normal, né? O corner subir para marcar o fundo do campo, ter um outro safety cobrindo do outro lado. Só que normalmente a gente vê um safety cobrindo essa lateral do campo e não um linebacker, né? Nesse caso eles mudaram exatamente para tentar enganar a leitura do Kyler Murray e também de outros quarterbacks, porque é uma jogada que já está no playbook, não foi uma jogada que foi inventada de última hora. Então, assim, é uma jogada bem desenhada, é uma jogada que poderia ser um pouco melhor executada, mas ela pode ser bem efetiva contra quarterbacks que não tem uma leitura tão boa assim, tá? Dito isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham curtido, tenham entendido essa nova variação de cover 2 invert feita pelo Pittsburgh Steelers, e até uma próxima. Tchau, tchau.